Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre o vetor tangente unitário. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, nós temos a definição, que eu já escrevi aqui, né, para poder adiantar. Então você me dá uma função vetorial R, né? O que é a função vetorial? A gente já viu, né? Você vai me dar uma função onde o domínio é um conjunto, um subconjunto dos reais, ou o próprio conjunto dos números reais. E o contradomínio é o Rn, né? Então pode ser R2, R3, R4, R5, né? Nós temos aqui um conjunto formado por vetores, né? No nosso contradomínio. Bom, quando você calcula R' de t, que nós já vimos em aula passada, isso vai ser o que a gente chama do vetor tangente ao gráfico que você tiver dessa nossa função vetorial num determinado ponto P. Para a gente poder entender como que essa R' de t vai ser esse vetor tangente, é interessante a gente usar um programinha chamado GeoGebra, que ele é muito legal para a gente estudar geometria, tá? Então vamos lá, vamos botar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Vou clicar aqui. Tá aqui o GeoGebra, tá bom? Esse programinha você pode obter no site www.geogebra.org, tá bom? Vamos ver aqui como é que é a interpretação, mas eu já vou aproveitar, pedir o seu curtir e também pedir para você inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. E eu acho até que pode te ajudar na pós-graduação também. Não esquece que se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faça um Pix, na descrição do vídeo tem lá o link, tá bom? No momento que eu estou gravando essa videoaula, já passamos de 100 mil inscritos, então vem fazer parte aqui dessa grande turma, né? Nós temos aqui, então, tá, representado o gráfico, esse gráfico em verde aqui é um gráfico genérico de uma função vetorial R qualquer, tá? E aí, olha só, o que acontece aqui? Quando você calcula R de t, né, você está calculando esse vetor posição aqui que a gente vai chamar, né? Começando aqui da origem até o ponto P em cima da curva, né? Quando você faz esse R de t mais o incremento H, você está calculando esse vetorzinho aqui, ó, né? Você fez um certo incrementozinho H, vai dar um outro ponto na curva, nós vamos ter esse outro vetor posição. Aí nós fazemos esse vetor R de t mais H menos aquele vetor R de t e dividimos por H. Essa continha aqui, no limite, quando H vai para zero, é o que dá para a gente a derivada daquela nossa função vetorial. Nesse caso aqui, né, o meu H está muito próximo de 1, né? Tá, botei aqui 1. Então, 1, quando você fizer essa conta, né, dividido por 1, vai dar a própria subtração desses dois vetores, né? Porque aí você vai ter esse vetor aqui indo de P até aqui. Só que à medida que você vai diminuindo aqui o seu H, né, o comprimento daquele vetorzinho, ó, esse em vermelho representa essa conta aqui toda, né? Vai ficando mais do que o P e Q, né? Mais do que a distância de P a Q. Esse vetor, você repara que ele é sempre secante, né, a essa curva. Ou seja, vai tocar em dois pontos dessa curva. E aí o que acontece? Quanto mais você vai aproximando o H de zero, mais próximo você vai ficando do que? Daquele vetor que vai ficar tangente à curva. Ou seja, vai ter só um ponto, digamos assim, na interseção, né? A origem daquele nosso segmento orientado que está representando aquele vetor vai passar exatamente naquele ponto lá. E quando você faz o limite, quando H vai para zero, ó, você tem justamente o nosso vetor tangente ao gráfico. Percebe? Então, isso daqui dá para a gente a interpretação geométrica daquilo que a gente definiu lá algebricamente. Tá? Então, a derivada da nossa função vetorial dá para a gente um vetor tangente ao gráfico da curva que você está trabalhando num determinado ponto. Beleza? Ótimo. Vamos voltar agora lá para nossa tela aqui, tá? Da nossa aula. E aí é o seguinte, nós temos aqui, ó, agora que ver outra definição, que é essa daqui, ó, do vetor tangente unitário. Então a gente vai chamar de Tzão, ó, é essa expressão aqui. Você calcula a derivada da função R e divide pelo módulo da derivada da função R. Quando a gente estuda vetores, que é lá no curso de Geometria Analítica, que costuma ser um curso que é antes desse de cálculo, onde a gente fala sobre funções vetoriais, a gente vê que se você me dá um vetor U e divide esse vetor U pelo módulo dele, que é basicamente o comprimento do vetor U, vamos botar assim de maneira mais simplificada, isso aqui te dá um vetor, que eu vou chamar aqui de U', né? Vou botar um U' aqui na frente. De tal maneira que se você tira o módulo desse vetor U', então, o comprimento, digamos assim, do segmento orientado que vai representar esse vetor U', vai dar 1, tá? E daí o nome unitário, né? Bom, quando você vai fazer um vetor tangente, se você divide pelo módulo, você vai ter também esse vetor unitário, tá bom? Lembrando que aqui a ideia é o seguinte, ó, digamos que você me dá uma função R, né?
Vamos botar que essa função R tenha uma certa funçãozinha f de t aqui para essa coordenada e uma funçãozinha g de t aqui para essa outra coordenada, né? Nesse caso aqui, essa nossa função R, ó, que é uma função vetorial, ela vai dos reais nos reais 2, né? No R2, né? Tem dois valores aqui, ó, duas coordenadas. Se eu fosse calcular o R' de t, né, vai ser quem? Vai ser a derivada da primeira função aqui, né? E as derivadas dessa segunda função aqui, né? Ou seja, a derivada que está lá em relação ao eixo x, a derivada em relação ao eixo y, né? Pensando aqui que isso aqui representa as coordenadas do eixo x e aqui as coordenadas do eixo y, né? Ok. Então, quando você vai calcular o módulo da sua R' de t, o que você faz para calcular o módulo no vetor? Você faz assim, ó, você tira a raiz quadrada daquelas suas coordenadas elevado ao quadrado. No caso aqui o que você tem é f' de t, então vai aparecer f' de t ao quadrado. No caso aqui é g' de t, então vai aparecer g' de t ao quadrado. Então é assim que você calcula, poxa, meu raiz ficou feio, mas é assim que você calcula o módulo da sua R' de t, tá bom? Pega cada coordenada, cada função que tem lá nas coordenadas, eleva ao quadrado e tira a raiz quadrada disso tudo. Belezinha? Ótimo. Então a gente já sabe o que é o vetor tangente, viu a interpretação geométrica, já sabe do vetor tangente unitário. Então vamos agora fazer um exercício, tá? Para a gente poder calcular esse vetor tangente unitário. Então tá lá. Te dei aqui uma função vetorial, tá? Que é essa daqui. R de t é igual a t 5t menos 2t quadrado. E eu te peço o vetor tangente unitário em t igual a 2. Bom, eu vou precisar calcular o vetor tangente unitário, né? Que a gente já viu que é a R' de t dividido pelo módulo da R' de t. Então a gente tem que calcular a derivada da R e tem que calcular o módulo dessa derivada, né? Quando a gente terminar de fazer isso, a gente vai fazer t igual a 2 e a gente vai achar o vetor tangente unitário que a gente quer, né? Então vamos lá. Vamos primeiro calcular o nosso R' de t. Bom, aqui é fácil, né? A gente deriva essa primeira função aqui, ó, derivando em t, vai dar quanto? Vai dar 1, né? Essa daqui agora, 5t derivando vai dar 5, menos aqui agora, 2t quadrado. Para derivar isso aqui, a regra do tombo, esse 2 ele desce, multiplicando, e subtrai 1 na potência, né? Então ficaria assim, ó, 2 vezes menos 2, o que vai dar menos 4, t elevado a 2 menos 1. Só que 2 menos 1 é 1, né? Então ficaria t elevado a 1. Só que você não precisa colocar t elevado a 1, né? Por convenção, se você só tem o t, já é elevado a 1, né? Então no final, quando você for calcular a derivada do seu r de t, vai dar isso aqui, ó. Beleza? Deixa eu colocar aqui, eu esqueci de colocar o símbolozinho de vetor aqui em cima, né? Bom, então agora o que a gente vai fazer? Calcular o módulo. Beleza? Que para calcular o vetor tangente unitário, a gente precisa do módulo disso aqui, né? Então, calcular o módulo disso aqui vai ficar o seguinte: raiz quadrada desta função aqui, que no caso ficou só a função constante, elevada ao quadrado, mais dessa outra função que vai ter aqui, né? Independente do t, dependente do t, né? Essa daqui é ao quadrado, então vai ficar 5 menos 4t ao quadrado. Então vamos fazer as continhas aqui, ó. Isso aqui vai ficar quanto? Nosso módulo do R' de t vai ser igual a 1, e aqui vai dar produto notável, vai ser o quadrado do primeiro, que dá 5 ao quadrado, que é 25, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Bom, 5 vezes menos 4t vai dar menos 20t. Eu tenho que multiplicar por 2, então vai aparecer menos 40t aqui. Mais o quadrado do segundo. 4t ao quadrado vai dar 16t ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar 16t ao quadrado. Bom, o módulo do nosso R' de t vai ser igual a... Vamos arrumar isso aqui, né? 16t quadrado vamos botar aqui na frente. Depois vamos botar esse que só depende do t. Depois vamos botar aqui a constante. 25 mais 1, 26. Beleza. Então, finalmente, a gente consegue montar a nossa t de t, né? Ou seja, nosso vetor unitário tangente vai ser o vetor que você tem aqui, né? Que você pode até colocar assim, ó, 1,5 menos 4t, né? Isso aqui tudo dividido por, e aí o módulo daquela coisa toda. 16t ao quadrado menos 40t mais 26, tá? Você pode deixar assim.
Ou você pode organizar, né? Como essa parte aqui de baixo no denominador vai dar um número real, né? Porque quando você substituir t por um valor real, isso aqui tudo vai dar um número real. Você pode arrumar um pouco diferente e colocar assim, ó. Aí é uma questão de forma de escrita, tá? Então é comum você escrever assim, ó. Você coloca aqui na frente esse valor, né? Então vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 16t ao quadrado menos 40t mais 26. E aqui você coloca o vetor, né? Do R'. Então 1,5 menos 4t, tá? Pode aparecer assim também. Mas basicamente isso daqui é a mesma coisa de você ter escrito isso aqui, ó. Você pode até imaginar aqui, ó. Você fez 1 sobre o módulo de R' de t, né? E multiplicou isso aqui pelo seu R' de t, né? É basicamente o que você está fazendo aqui, ó. Tá? Bom, enfim, achamos o nosso vetor tangente unitário. Agora basta a gente calcular o vetor tangente unitário em 2, que ele pediu no ponto t igual a 2. Então vamos fazer nossa conta aqui, ó. Vai ser 1 sobre a raiz de 16 vezes 2 ao quadrado menos 40 vezes 2 mais 26. E aqui vai ficar 1 menos 1, né, que é a primeira coordenada, depois 5 menos 4 vezes 2. Beleza, então nosso T2 vai ser 1 sobre, aqui vai dar quanto, ó? Aqui já dá pra gente fazer as contas aqui. Deixa eu fazer os rascunhos aqui, depois a gente coloca já o resultado. 2 ao quadrado é 4. Então 16 vezes 4 vai dar 64. 40 vezes 2 vai dar 80. E tinha um menos aqui, então vai ficar menos 80. Mais o 26. Então aqui vai aparecer 64 menos 80 mais 26. Bom, 26 com 64 dá quanto? 26 com 64 vai dar 90. Né? Quando você fizer 64 mais 26 vai dar 90. 90 menos 80 vai dar 10. Então no final das contas, a continha toda que vai aparecer aqui dentro é 10. Então vai ser 1 sobre raiz de 10, tá? Se você precisar, pausa o vídeo aula, faz as continhas direitinho, você vai ver que vai dar isso daí, né? Eu fiz o rascunho ali, né? 1, e aqui vai dar 4 vezes 2 é 8, e 5 menos 8 é menos 3. Então, isso aqui dá pra gente o vetor unitário, o vetor tangente unitário em t igual a 2. Pode deixar a resposta assim, ou pode ser que no seu livro apareça diferente. Pode ser que apareça assim, ó. T de 2 vai ser igual a 1 sobre raiz de 10, menos 3 sobre raiz de 10. Pode aparecer assim, tá? Ou pode aparecer também, ó, a resposta racionalizada. E aí, no caso, não vai ter mais o raiz de 10 no denominador, né? Vai aparecer assim, ó. T de 2 é igual a... Multiplico por raiz de 10 por raiz de 10, vai ficar raiz de 10 vezes 1 é raiz de 10. E aqui embaixo apareceria raiz de 10 ao quadrado, né? Quando você multiplicar aqui por raiz de 10. E aí, simplificando, sobra só o 10 aqui, né? Quando você for racionalizar esse. E aqui agora você vai multiplicar menos 3 por raiz de 10. Vai ficar menos 3 raiz de 10. Aí você vai multiplicar também o denominador por raiz de 10. Vai aparecer raiz de 10 ao quadrado. Vai simplificar o raiz de 10 ao quadrado com o 2 que vai aparecer ali, né? Raiz quadrada com elevado ao quadrado. No final vai dar 10 aqui, né? Então, racionalizado seria essa conta aqui. Então, veja, pode acontecer de no seu livro aparecer desse jeito, desse ou desse. Talvez o mais provável seja esse aqui, tá? Mas enfim, aí é só uma questão de arrumação, né? Todas as três respostas representam o mesmo vetor, né? Bom, então isso é o valor que você tem para a resposta do exercício. O vetor tangente unitário naquele ponto t igual a 2. Antes de eu passar para um exercício para você poder treinar, é legal a gente interpretar geometricamente isso daqui. E aí, para isso, é interessante a gente usar lá o GeoGebra de novo, né? O que representa isso aqui geometricamente lá? Então, vamos lá. Vamos lembrar só aqui que nós temos, ó, a nossa curva, essa daqui, né? T, 5t menos 2t quadrado, né? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui para o GeoGebra. Deixa eu apagar isso aqui tudo, que a gente não vai precisar mais usar essas coisas todas aqui, né? E aí é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui primeiro a curva. Então eu vou botar uma curva. Ela vai ser t na primeira coordenada. 5 vezes t menos 2 vezes t ao quadrado na segunda coordenada. Aí a variável é t, né? E ele precisa aqui no GeoGebra um intervalo, né? Para esse meu t. Vou botar aqui de menos 10 a 10, tá? Enfim, só para ter um valor aqui. Então aqui nós temos a nossa curva, né? Que no caso a gente vê que o gráfico acaba virando uma parábola, né, para essa curva em específico. Bom, enfim,
ele quer o vetor tangente unitário no ponto t igual a 2. Se t for igual a 2, né, seria o nosso a de 2 aqui, ó. Porque se a é o que representa aqui essa curva, né, a de 2 vai ser você colocar t igual a 2, né. No caso deu ponto 2, 2, tá? É só você fazer a conta aqui que você percebe, ó. T já é 2 para x. Aqui vai aparecer 5 vezes 2, que dá 10. Aqui vai aparecer 2 ao quadrado, que é 4. Vezes 2 vai dar menos 8, porque tem esse menos na frente. E aí 10 menos 8 acaba dando 2. Enfim, então para t igual a 2, você tem um ponto 2, 2 aqui, né? Se você colocar agora direto o vetor, que é aquele que a gente calculou, que é esse vetor aqui, ó. Aí eu tenho que botar assim, ó, vetor, aí A parênteses de novo, e coloco aquilo que a gente achou, né? Foi o que? Foi 1 sobre a raiz de 10. Então, para botar a raiz, eu botar SQRT. 10. Depois o outro foi menos 3 dividido por, aí, SQRT de 10. Olha só. Esse é o vetor tangente unitário, tá? Aí você fala assim, mas professor, pera lá. Não era para ele aparecer aqui, né? O vetor tangente, né? O tangente é o gráfico da função lá. Bom, aqui você pegou o representante com a extremidade na origem. Só que o vetor ele é um conjunto formado por todos os segmentos orientados, basicamente as flechinhas aqui, né? Todos os segmentos orientados que têm a mesma direção, sentido e comprimento daquele vetor U. Então isso aqui é só um representante do vetor U. Você pode pegar um representante aqui também nesse seu A. Aí para isso você pode fazer assim, ó. Você pode fazer o vetor que ele vai ser do A até o A mais U, né? Olha lá, ó. Dá justamente o que a gente precisa lá, ó. Eu botei o vetor então, né, aqui no GeoGebra, indo do A até o A mais U, né? Lembrando que o U já tinha calculado ali, né? O vetor U, que é o tangente unitário com representante aqui na origem. Vou até esconder ele aqui, ó. Então esse é o nosso Vzinho, ó. A gente pode até colocar aqui um Tzão aqui, ó. Esse é o nosso vetor tangente unitário, tá vendo, ó? Se você tirar o módulo disso daqui, né, vai dar 1, né? Você pode até fazer, se você fazer aqui no GeoGebra, eu não sei se ele tem módulo. Tem? Não, não tem. Mas ele tem comprimento, né? E aí no caso do vetor U, você vai ver que vai dar 1, né? Cadê? Ele não calculou? Ah, ele calculou aqui, ó. Olha o valor aqui, ó. O comprimento do vetor U deu 1, o que era já esperado, né? Ou do nosso Tzão ali, que eu chamo de Tzão, né? Olha só, também vai dar 1. Olha só. Tá vendo aqui como deu 1? Bom, como era esperado, tá lá, ó. O representante aqui, né? No A, tangente ao gráfico, né? O comprimento dele, né? Vai ser 1, se você calcular. E tá ali. Beleza? Entendido geometricamente? Agora então que a gente entendeu geometricamente, vamos voltar lá para a aula. E aí eu vou colocar para você um exercício para você poder treinar. Que é esse daqui, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui no encerramento ali. Tá aí. Esse exercício ele é análogo ao que a gente acabou de fazer. Só mudei lá quem é o nosso RDT, né? Eu até pedi no mesmo t igual a 2, né? Então faz as continhas aí, determine o seu vetor tangente unitário e depois joga no GeoGebra. Dá uma olhada lá como é que fica graficamente, que isso vai ajudar você a entender a conexão entre a parte que você faz algébrica e a parte que você tem de geométrica, tá bom? Deixa o curtir se não deixou ainda, inscreva-se no canal se não estiver inscrito e eu vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de cálculo. Até mais e tchau!